E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este domingão, dia 12/3. Selecionamos para vocês aqui 14 jogos para este domingo. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se você puder dar essa força aí, se inscrevendo e também curtindo nossos vídeos e sentando aí, né, o dedo no sininho aí para que você receba nossos vídeos todos os dias. Está gravando vídeos com palpites aqui para vocês, tá? E se você quiser divulgar para outras pessoas, fique à vontade, caso a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, né, e tá lucrando com a gente, tá? Então a gente agradeceria bastante. Vou deixar também o link do nosso Instagram, o link também do nosso Telegram, caso você queira entrar aí no nosso Telegram, um grupo totalmente gratuito que a gente deixa um bilhete pronto para vocês lá, né? Inclusive falta só o jogo do Palmeiras pra gente cravar o bilhete pronto, que tá lá no grupo no Telegram, tá? E também se você quiser participar de um grupo aí no WhatsApp, a gente tem, ele é para assinantes, tá? A gente deixa jogos personalizados lá, tá? De várias formas. Aí a gente teve um dia muito bom, né? A gente deixou aqui, principalmente no ao vivo, né? No ao vivo a gente cravou muito aqui no ao vivo, né? Te deixamos a entrada pessoal aqui, tá faltando só do jogo aqui, do bilhete do canal, que tá faltando só o jogo do Inter terminar pra gente cravar o bilhete do canal aí. Então se você quiser participar com a gente, tá? Talvez você teve um mau dia aí, apesar de grade ter cheia, muitos jogos bons, você teve um mau dia, talvez você aí até quebrou sua banca, né? Hoje, por estar seguindo aí pessoas que só estão querendo aí ter o mal, né? Sugar você, as pessoas aí não se importam com o seu lucro, né? Então, se você quiser entrar com a gente, tá? O grupo totalmente aí é vitalício, tá? Ele é para assinantes, tá? Ele é para assinantes. Se você quiser entrar com a gente não promete nada para você, mas a gente tenta ajudar vocês da melhor forma, dando suporte, dando aí orientações e ensinando também, né? Totalmente aí vitalício. Você não paga mensalidade, você só entra uma vez com uma taxa e você fica o tempo que você quiser aí no grupo privado no WhatsApp com a gente, beleza, gente? Se você quiser, tá o WhatsApp aí embaixo na descrição, é só mandar mensagem pra gente que está fazendo promoção pra você aí que quer tá aí com a gente, tá? Melhor do que tá em grupo de gente aí que é famosa e tal, mas você só tem decepção, tá? A gente aqui também tenta ajudar você aí de alguma forma, tá? Da forma que a gente pode, tá? Beleza? Então a gente deixou para vocês aqui neste sabadão, deixamos aqui 13 jogos, né, para esse sabadão, e dos 13 aconteceu 12, vai rolar o do Palmeiras ainda. E desses 12 que rolou, acertamos 10, né, pessoal? Acertamos 10. Acertamos mais uma vez o bilhete pronto do canal, né? E deixamos aqui o jogo do Real. Caso vence, cravamos 3-1 pro Real. Vamos correr pro vídeo não ficar tão longo. Deixamos aqui 1,5 no jogo do Al Jazeera. Foi um jogo muito bom, até para gols, né? Até para ambas marcas, melhor dizendo. Bateu aqui, foi 3-2 de virada ao Ali Dubai. Deixamos aqui também do Carabá. Cravamos até o placar exato aqui desse jogo. Deixamos Carabá vence com mais de 1,5 gol. Placar exato de 3-0, acertamos também o placar exato, acertamos a vitória com e-mail, né? Acertamos aqui a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo, de virada, né? 5-3 foi o jogo, jogaço, cravamos também. Deixamos aqui o acima de 1,5 gol no jogo do Frankfurt, cravamos também, foi 1-1. Deixamos aqui o jogo do Burnley, e o Burnley venceu por 3-0, cravamos aqui, né? Venceu fácil o Burnley. Deixamos a vitória do Galatasaray, cravamos também 1-0. Deixamos aqui o Maribor, né, que vacilou, acabou empatando, né? Quase vira, mas não conseguiu virar, foi 1-1. Deixamos aqui fora o empate no jogo do Dortmund, cravamos também 2-2, né? Com empate anula também, né? Fora o empate, o empate anula, cravamos os dois, né? Aí aqui o Manchester City foi com o time titular, e como eu falei para vocês, o Manchester City poderia ir com reserva para esse jogo, que tem a Champions na meio de semana. Acabou indo com o titular, mesmo com o titular foi um jogo under, para você ver que geralmente quando tem Champions na outra semana o City tira um pouco o pé, né? Então essa vitória aqui veio suada, tá? Veio um gol aí 78 de pênalti ainda, né? Pra você ver aí que o City quase não vence, né? E só saiu um golzinho. Deixamos aqui o Casa vence no jogo do Alkmaar, bateu também. E a vitória do Internacional aqui, né? 3-1, tá batendo, né? Até com e-mail também seria uma boa da opção, tá? 3-1 e tá batendo também, tá? Então rolou aí 12 jogos para vocês aqui e acertamos 10, né? Dos 10 jogos e cravamos o bilhete pronto mais uma vez, né? Deixamos aí vitória do Alkmaar. Deixamos aqui a vitória do Galatasaray e também deixamos aqui o acima de 1,5 gol no jogo do Frankfurt, né? Então cravamos mais uma vez aí o nosso bilhete pronto. Batemos o bilhete pronto a semana toda, né? Desde domingo a gente cravou, fechamos a semana cravando o bilhete. E aí no geralzão aí, contando com a outra semana, já é o 8º bilhete pronto
que a gente crava. Tá 8 dias seguidos batendo o bilhete pronto. Então só não forra quem não quer, né? Só não ganha só não ganhou essa semana quem não quis, né, galera? Então vamos para os jogos deste domingão, né? Acarangucu, sempre me enrolo esse nome desse time, contra o Alaniespor. O Acarangucu que vem aqui de 3 vitórias, 2 vitórias, 3 derrotas, né? E o Alaniespor vem aqui de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, entre eles 4 foi acima de 1,5 gol. Os últimos 5 jogos do Alaniespor aqui, 4 foi acima de 1,5 gol. E também do time da casa, né? Todos foram aqui, com exceção desses, acima de 1,5 gol, tá? E na classificação, se você observar, o Alaniespor tá na 11ª posição. É um time muito bom de ataque, é um time bom de defesa, vazado de defesa também, né? E o time da casa a mesma coisa, tá? Então deixo para vocês o acima de 1,5 gol, tá? Eu creio que vai ser um jogo para gols e placar exato de 2-1 para o time da casa. Vamos agora para Calre e Hamburgo, né? Às 8h30 da manhã, o carro que vem de 5 vitórias consecutivas. Não vem sofrendo gols há 4 jogos, né? E o Hamburgo tem um ataque muito forte. Vem aqui com 3 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos. Todos foram acima de 1,5 gol. Os últimos 5 jogos aqui, entre eles, né? 4 foi acima de 1,5 gol. Tá mais um jogo que eu entro em gols também. O Hamburgo, se vencer, assume a liderança. Tem um ataque muito forte e uma defesa boa, né? Mas sofre gols. E o Calre também tem um ataque bom, uma defesa que sofre muitos gols. Então eu creio que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols e placar exato. Eu deixo aqui para vocês de 2-1 para alguma das duas equipes. Vamos para Viborg e Nordirlândia agora às 9 horas da manhã pela Dinamarca, né? O Viborg que vem aqui de 2 derrotas, 2 vitórias e o empate nos últimos 5 jogos aqui, todos foram acima de 1,5 gol. Nordirlândia vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes nesses jogos aqui, 4 foi acima de 1,5 gol. Tá mais um jogo que eu entro em gols também, tá? Um confronto direto aqui, o Nordirlândia se vencer, dispara na liderança. E o Viborg jogando em casa, eu creio que não vai deixar barato. Jogando aqui em casa, um time casca grossa, né? Então eu creio que vai sair no mínimo 2 gols e placar exato. Eu deixo aqui para vocês de 2-1 para alguma das duas equipes também, beleza? Vamos para Rangers e Toulouse agora às 10 da manhã. O Rangers, que é o lanterna da competição aqui da França, né, vem de 4 derrotas e um empate, né? E o Toulouse aqui vem de 2 vitórias e 2 derrotas. Se enfrentaram 5 vezes desses jogos aqui, somente 3 bateu acima de 1,5 gol, tá? Mas olhando a classificação aqui, eu vejo o Rangers, que é um time que tá desesperado para sair dessa situação. O Toulouse é um time muito forte, tem 41 gols em 26 jogos. Então eu creio que vai ser mais um jogo para 2 gols também, beleza? Acima de 1,5 gol também e 2-1 para o time do Toulouse. Vamos agora às 10 da manhã, Manchester United e Southampton. O Manchester que pegou de 7-0, não queria ter um torcedor aqui. O torcedor que é aí do Manchester pode até pensar, nem me lembra isso, mas aconteceu, né? 7-0, vem de uma sequência muito boa, vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, e o Southampton vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Se enfrentaram recentemente 1-0 logo no começo do campeonato para o Manchester, e eu creio que o Manchester vai vencer mais uma, tá? É um time que joga muito bem dentro de casa. Nos últimos 20 jogos não perdeu nenhuma jogando dentro de casa, não perdeu nenhuma dentro de casa, tá? Então eu creio que vai vencer mais uma, tá? Então deixei casa vence, tá? O Manchester aqui jogando aqui dentro de casa, ele é o 5º melhor, tá? E vai enfrentar aí o Southampton, que é um dos piores jogando fora de casa. Então deixei casa vence e 3-0 de placar exato para o Manchester United. Vamos para o West Ham e Aston Villa também às 10 da manhã. O West Ham que vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, todos saíram 2 gols ou mais. E o Aston Villa aqui venceu 2, perdeu 3 nos últimos 5 jogos, 4 saiu 2 gols ou mais. Se enfrentaram 5 vezes esses jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E eu entro em gols nesse jogo, tá? Eu prefiro em gols, tá pagando muito bem, tá? O Aston Villa tá aqui no meio da tabela, se vencer vai a 37. E o West Ham precisa vencer para sair da situação aqui do rebaixamento, tá? Aqui na zona, né? Então eu creio que vai ser um jogo para 2 gols. Tá aí placar exato, eu deixo aqui para vocês de 2-1 para o time do West Ham. Vamos para Freiburg e o Hoffenheim, né? O Freiburg que vem aqui de 3 jogos sem vencer, de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, né? Que não foi aqui na Liga da Alemanha, mas o Hoffenheim vem também nos últimos 5 jogos, perdeu todos, né? Eu queria muito entrar em gols nesse jogo, mas vendo aqui a sequência do Hoffenheim, 3 jogos dele 1-0,
tá? Então tá sendo um time muito under, né? Se enfrentaram aqui recentemente, foi 0 a 0. O Freiburg venceu as últimas duas também. Então eu creio que vai ser um jogo pro Freiburg que não perde esse jogo, tá? Jogando em casa, um time joga muito bem, ó. Pode ver, tem apenas uma derrota que foi pro Dortmund. E o Freiburg é um time que é uma negação, né? É tudo vermelho, ele tá sangrando aqui o Hoffenheim. Então deixa aqui para vocês, casa ou empate. O Freiburg, se vencer aqui, ó, se vencer, ele ultrapassa o Union Berlin, né, que já foi líder, tá? Então eu creio sem enrolação aqui, casa ou empate no jogo do Freiburg. Se você quiser entrar nessa vitória seca do Freiburg, pode acontecer, mas aí para quem é corajoso, tá? Só para quem é corajoso, entrar 1,90 seco aí. Se entrar, não aconselho não botar no bilhete, tá? Não bota no jogo, tá pagando 90% de investimento, então aconselho não botar no bilhete, beleza? Mas tem que ser corajoso para entrar nessa vitória seca, pode acontecer, beleza? E placar exato de 3 a 1 para o time do Freiburg. Vamos para a Estrela Vermelha, Cervena Zvezda, né? E Novi Pazar, o Estrela Vermelha que vem de 5 vitórias consecutivas. O Novi Pazar perdeu aqui apenas uma, né? Mas é um time que aí um abismo, constelações aí de diferença, né? Distância entre um e outro, né? E eu sou mais essa vitória do Estrela Vermelha, tá? Com mais de 1,5 gols. Estrela Vermelha que é o líder. O Partizan tá aqui atrás, né? Mas tá uma diferença grande. Mas tem algo aqui que motiva o Estrela Vermelha. Ele tem 8 títulos na competição. O Partizan também é o maior campeão com 8 títulos. Estrela Vermelha foi o campeão. Ele ultrapassa e se torna o maior campeão aí isolado da competição, tá? Então eu creio que vai vencer com mais de 1,5 e placar exato de 3 a 0 para a Estrela Vermelha. Vamos para PSV e Cambu agora. PSV que vem de 4 vitórias, o empate. E o Cambu vem aqui de 3 derrotas, 1 vitória e o empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 2,5. PSV nos últimos 5 jogos, somente aqui 3 foi acima de 2,5. Mas se enfrentaram 5 vezes esses jogos, todos foram acima de 2,5. Eu entro aqui no mar de 2,5 gols, tá? O PSV se vencer aqui, ele encosta no Ajax. E o Cambu aqui é o lanterna, tá? Ele sofreu 40 gols em 24 jogos. Então eu creio que vai ser um jogo para no mínimo 3 gols e placar exato de 4 a 0 para o PSV. Vamos para Werder Bremen e Leverkusen agora, né? O Werder Bremen que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos todos foram 1,5. E o Leverkusen nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1, empatou 1 e todos foram 1,5, tá? Nos últimos 5 jogos entre eles 4 foram 1,5. É um jogo que eu entro em gols, tá? O Leverkusen se vencer vai a 34 e o Bremen se vencer ultrapassa o próprio Leverkusen, tá? Então eu creio que vai ser um jogo para 2 gols e placar exato aqui eu deixo 2 a 1 para o Leverkusen. Vamos para Benfica e Marítimo agora. O Marítimo que é o time que mais sofre gols aqui na Liga de Portugal. Ele perdeu 4 aqui dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 1. E o Benfica venceu todos os últimos 5, né? Os últimos que se enfrentaram foi só 5 a 0 para o Benfica, na casa do Benfica. Venceu fora também, então eu creio que vai vencer mais uma, tá? Então deixa aí vitória do Benfica e placar exato de 3 a 0 para o Benfica. Vamos para a Liga de Israel agora. Hapoel Beersheva e Kiryat Shimona. O Hapoel Beersheva que vem aqui de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Shimona que vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Se enfrentaram recentemente fora de casa, que o Beersheva ganhou por 2 a 0. E eu creio que vai vencer mais uma, tá? Eu deixo aqui vitória do Beersheva, que é um time que joga muito bem dentro de casa, né? Nos últimos 10 jogos venceu no mínimo 6 ou 7, tá? E o Shimona é um time que não faz bons jogos fora de casa, tá? E na classificação, o Beersheva se vencer, ele encosta aqui no Haifa, fica apenas 1 ponto, tá? E aqui o Shimona é o segundo pior time do campeonato, então sou mais essa vitória do Beersheva e placar exato de 3 a 0 para o Beersheva. Corinthians e Ituano, Corinthians que vem de 2 vitórias e 3 empates, né? Agora as quartas de final do Paulistão, né? E Ituano vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram 5 vezes, né? O Corinthians sempre leva melhor. Eu tô aqui fechado com o Coringão, beleza? Corinthians vence dentro da arena lotada. Acredito que o Corinthians não perde esse jogo e placar exato de 3 a 1 para o Corinthians. E para finalizar o nosso dia, vamos para a Alajuelense e a De Santos, né? A Alajuelense que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. E o De Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, tá? E não querem enrolar nesse jogo acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, todos foram acima de 1,5 gol. O Alajuelense aqui é o líder, precisa vencer, tem um ataque muito forte, uma defesa boa, tá? Então eu creio que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols e placar exato de 2 a 1 para a Alajuelense. Beleza, gente? Então esses foram os nossos jogos. Deixamos aí 14 jogos para vocês para este domingão, que nós possamos ter mais um dia muito bom. Beleza? Tamo junto e até a próxima.